Esta festa foi solenemente proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. Portanto, é uma instituição recente, um dogma, é o último dogma mariano. Mas desde os tempos antigos, os padres da igreja dos primeiros séculos já falavam de Maria que subia ao céu, elevada ao céu em corpo e alma. Não falam da morte de Maria porque, por não ter conhecido o pecado, não poderia morrer, mas fala da dormição. Maria teria dormido e depois foi levada ao céu. E, de fato, no livro, na segunda leitura, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo fala da ressurreição das primícias, que é o próprio Cristo, a Santíssima Virgem, né? E depois os que morrerão em Cristo. E o último inimigo a ser destruído é a morte no sentido de envelhecimento, decomposição. Se diz que desde ao nascer nós começamos a morrer, porque as células do nosso corpo se regeneram, então algumas morrem, acabam morrendo. Todos os dias nós estamos morrendo e revivendo, mas a morte física, ela nos vence. A morte física ainda é consequência do pecado, porque Adão e Eva, afinal, foram expulsos e uma consequência foi a morte. Mas no plano do Criador não era assim. Então, Nossa Senhora está à nossa frente como guia, também como sinal para nós. E ela nos diz, não tenham medo da morte. Em Cristo é possível vencer, né? Ela, claro, foi privilegiada do pecado original, quer dizer, não foi concebida no pecado. E nós sim. Mas em Cristo, a redenção, então ele nos liberta do pecado e, consequentemente, da morte, né? Claro que nós aqui na Terra também, depois do batismo, vivemos as consequências do pecado original, quer dizer, a morte continua em nós, né? Sentimos isso todos os dias, com as doenças, com o envelhecimento. A morte está sempre perto de nós. Mas como Maria foi elevada em corpo e alma, assim é a promessa de Cristo, os que morrem em Cristo, da ressurreição também no corpo, ressurreição da carne, no último dia, né, depois do juízo final. Então, no céu, como Jesus fala muitas vezes ao profeta Pedro II, nas mensagens, receberemos um corpo imortal, não haverá mais envelhecimento, não haverá mais a morte, porque o pecado não existirá mais. E Nossa Senhora, celebrando esta festa hoje, então, ela nos diz, assim será para vocês também, se seguirem o meu filho, né? Vocês não conhecerão a morte definitiva. A morte definitiva é a ausência de Deus.